Pois então, galera, voltando com o nosso overview hands-on do Objective-C, agora na parte 2. Hoje nós vamos falar de 3 itens importantes. 2 deles são as diretivas, certo? Property e Synthesize. E o terceiro é a passagem de múltiplos argumentos para o método. Vamos olhar aqui o nosso código que foi criado na videoaula passada. E vamos imaginar que eu não quero mais declarar a variável aqui na minha seção de implementação. E eu quero que o compilador cuide da criação dos setters e getters. Como fazer isso? Vamos deletar essa seção aqui, certo? Essa parte. No header, vamos tirar os métodos que foram removidos. E aqui eu vou criar uma propriedade do tipo inteiro, chamado rodas e portas. Então eu tenho duas propriedades, rodas e portas. Na implementação, eu vou usar o Synthesize para rodas e portas. Então, o que eu fiz até agora? Eu disse ao compilador que o meu objeto agora tem duas propriedades, certo? Rodas e portas, do tipo inteiro. E eu quero que, através da diretiva Synthesize, ele sintetize um getter e um setter para rodas e um getter e um setter para portas. Vamos ver o funcionamento que vocês vão entender melhor. Eu vou comentar essa parte do código. E o que vocês precisam saber? Quando nós estamos tratando de propriedades, nós utilizamos uma outra forma de escrever, de codificar, que é a instância ponto propriedade igual ao atributo. Ponto e vírgula. É assim que funciona, é assim que acessa. Então, por que isso? Isso é uma boa prática de programação que facilita a visualização das propriedades. Então eu vou tirar aqui, vou reescrever portas e vou reescrever rodas. Vou alterar aqui os valores só para facilitar a visualização. Então, está lá no console. O meu automóvel tem 4 portas e 8 rodas. Tá bom, mas aqui eu não mostrei o getter nem o setter. E eu estou acessando a propriedade diretamente. O que é logicamente errado. Porque o ideal é que eu tenha um método para acessar os atributos. Eu não devo ter acesso direto aos atributos. Então, como eu falei, a diretiva Synthesize, ela permite que o compilador automaticamente crie um getter e um setter para o meu atributo. O setter, por default, é criado dessa forma. Vejam que ela tem a mesma denominação de quando a gente está usando um método. A diferença é que esse set aqui foi o compilador que criou, porque eu utilizei a diretiva Synthesize. A mesma coisa eu vou fazer para rodas.
Vou alterar aqui o valor para facilitar a visualização. No console, ele me mostra que o automóvel tem 2 portas e 6 rodas. Então, quando nós estamos falando de uma propriedade X, o meu compilador, através da diretiva synthesize, cria um setter do tipo setX. O getter é denominado pelo próprio atributo. Então, se eu quiser obter um determinado atributo, eu posso utilizar. Vamos imprimir na tela através do nslog para ficar mais fácil. Meu automóvel, meu Batmóvel, portas. Então, como é que funciona? Instância, quem é minha instância? Batmóvel. Quem é meu getter? É a propriedade, portas. Vou comentar aqui para facilitar. Ele tem que apresentar 2 portas. Então, comando R, vejam que ele apresenta lá no console, o meu Batmóvel tem 2 portas. Então, cuidado com o getter. O getter, ele é escrito através do nome da propriedade. Mas vamos dizer que eu quero que o meu método, eu quero ser mais rápido na hora de setar portas e rodas. Então eu vou criar um método para que eu possa setar portas e rodas de uma vez só. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou na minha implementação e vou criar um método que não vai me retornar valor nenhum, por isso que é void, do tipo, do nome set portas. Ele vai receber P e rodas R. Portas vai ser igual a P, rodas vai ser igual a R. O que foi que eu fiz? Opa, esqueci aqui de dizer que é inteiro. O que foi que eu fiz? Quando a gente está criando um método que recebe mais de um argumento, eu posso, vou deixar comentado aqui, utilizar dessa forma, portas, 2 pontos. Eu poderia utilizar dessa forma. Então, os 2 pontos delimita a quantidade de argumentos que eu estou passando. Contudo, antes desses 2 pontos, eu posso colocar um rótulo. Mas por que eu gostaria de colocar um rótulo? Por que eu criaria um rótulo? Esse rótulo, ele serve basicamente para melhorar o meu entendimento. Então, fica muito mais legível o método se eu coloco 7 portas e rodas do que 7 portas, 2 pontos, o outro argumento. Vamos ver aqui no arquivo main como se comporta. 7 portas e rodas, botar 8 rodas. E ele vai ter que escrever opa, eu esqueci aqui, eu tenho que declarar
no pronto, declarar no cabeçalho. Então, Command R, e ele vai mostrar no console: o meu automóvel tem 2 portas e 8 rodas. Então, pessoal, o que nós vimos hoje? Property, Synthesize e a passagem de mais de um argumento para o método. Treinem e até o próximo overview.